E aí, abençoados, boa tarde, graça e paz, melhor tarde para todos. Passando aqui só para deixar uma mensagem, uma palavra rapidinho para vocês. Saudade, né, daqueles tempos que faziam as lives, nunca mais eu fiz, para ministrar uma palavra. E somente aqui deixar uma mensagem para vocês, né? Então, quem chegar aí já pode compartilhar, tá bom? Pode ir compartilhando aí. Eu coloquei um tema aí nessa mensagem. Nenhum dos evangélicos servem a Deus em espírito e em verdade. Será que isso é real? Será que essa afirmação é real? Você pode deixar o seu comentário, tá bom? Se você quiser deixar seu comentário, pode deixar. Eu estou, na realidade, preparando uma mensagem aqui para mim poder ministrar ela com esse tema. Nenhum evangélico servem a Deus em espírito e em verdade. Como assim que nenhum evangélico serve a Deus em espírito e em verdade, se os evangélicos é que servem a Deus? E aí você vai começar a analisar e descobrir verdadeiramente se os evangélicos servem a Deus em espírito e em verdade. Quando se trata de servir a Deus em espírito e em verdade, não se trata em buscá-lo, como muitos pegam algumas passagens. Newton Cardoso, graça e paz, meu querido pastor Newton. Alguns evangélicos pegam a Bíblia e eles lerem a Bíblia como a Bíblia fosse um livro atual, como que aquela escrita que está lá fosse ainda para nós hoje. E na realidade não tem aquele entendimento, porque não tem os olhos iluminados, não tem uma mente ativada, e enfim, se engana e engana as pessoas. Aí ele diz assim: oxe, mas não está escrito lá em Isaías: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto? Só que eles não entendem que essa escrita ou esta palavra não foi para nós, mas eles levam como fosse uma palavra futurística e acham que essa palavra foi para nós. E aí eles dizem: mas nós temos que buscar o Senhor. Como que nós que somos filho de Deus, como que nós que somos o templo e a morada do seu Espírito, como que nós que somos a igreja de Cristo, para que eu vou buscar o Senhor se Ele está dentro de mim? Se Ele já habita dentro de mim? Então não há necessidade de eu buscar o Senhor, como diz Isaías 45. Então, ainda hoje, a maioria, ou podemos dizer todos, os evangélicos que dizem que servem a Deus em espírito e em verdade, não servem. Por quê? Serve a Deus de uma forma estranha. Serve a Deus pelo um copo d'água, serve a Deus em um batismo nas águas, serve a Deus subindo o monte, enterrando óleo para ser um óleo santo, fazer uma unção, serve a Deus pelo dízimo, pela uma oferta, serve a Deus em um templo feito por mão de homem, servem a Deus em busca do Espírito Santo, enquanto o Espírito Santo está em nós. Então essa é a forma
que as pessoas servem a Deus. Ou servem a Deus por medo do diabo, por medo do inferno, por medo dos demônios, por medo de ser condenado, por medo de ser amaldiçoado. Então, é muitos medos, certo? E as pessoas acabam servindo de uma forma estranha, de uma forma errada, enquanto poderiam servir a Deus em espírito e em verdade, servem por medo. É por isso que eu estou dando uma estudada aqui, analisando, e eu coloquei esse tema, que depois eu vou aprimorar esse tema, certo? Eu passando aqui só para deixar mesmo uma reflexão, e vou ministrar a palavra sobre esse tema. Nenhum evangélico serve a Deus em espírito e em verdade. Graça e paz, irmã Zilma Lira. Onde é que está escrito mesmo, dona Cássia? É Isaías, né? 55? Ou é 45, 55? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. 55, né? Acho que é 55, 6. Isaías 55, 6. Então, assim, as pessoas usam muito essa passagem e dizem que serve a Deus. Não, a gente servimos a Deus em espírito e em verdade. O que é servir a Deus em espírito e em verdade? Servir a Deus em espírito e em verdade é deixando todas as práticas, todas as obras que foram deixadas para Moisés, deixando todas as práticas que eram dos judeus, deixando todas as práticas que eram do povo antigo ou povo pagão. Então, servir a Deus em espírito e em verdade é servir a Ele sem precisar de obras, sem precisar de amparatos. Por que você, se você for fazer uma pergunta hoje para um evangélico, aí você pergunta assim: por que você vai à igreja? Eu vou à igreja porque eu estou buscando a minha salvação. Como assim? Buscando a sua salvação? A gente tem que buscar. Isaías 55. É isso mesmo? 55, 6, é que tu disse? É porque aquela internet tá lenta pra caramba pra abrir a Bíblia aqui. Mas eu acho que é isso mesmo. Então muitos estão indo à igreja hoje. Por quê? Porque diz que estão buscando a salvação. E a salvação precisa buscar? Não, amado. Nós não precisamos buscar esta salvação. Porque esta salvação não é uma busca nossa, não é algo nosso. Encontrei, aqui mesmo Isaías 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então esta salvação não há necessidade de eu buscar. Por que não há necessidade de eu buscar? Porque esta salvação, ela já foi dada por Cristo lá na cruz, para o povo da época, certo? Lá na cruz, para o povo da época em que precisava da salvação, e para nós que nascemos depois da cruz, já nascemos salvo. Salvo de quê? Salvo no nosso espírito. Nosso espírito já é salvo, não há condenação para o nosso espírito, assim como o nosso amado Paulo falou em Romanos, capítulo de número 8, né? Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não era para nós esta palavra, era para os romanos que Paulo estava falando, mas nós, por um ato de fé, podemos tomar esta palavra e dizer para nós mesmos: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, todos aqueles que estão em Cristo Jesus não têm condenação. E eu não preciso estar correndo atrás de salvação. Eu preciso
ir atrás da minha salvação, tenho que buscar a minha salvação. A salvação, na realidade, que nós precisamos hoje, chama-se a salvação do coração, ou a salvação da mente, da metanoia, certo? Ser salvo, abrir a mente, entender a verdadeira obra de Deus, entender verdadeiramente o significado de você estar aqui na terra, qual foi o propósito que Deus te criou, te formou e te colocou na terra. Qual foi o propósito? O propósito que Ele te chamou, te criou e te colocou na terra foi para servi-lo em espírito e em verdade. E tem muitos que Deus escolheu para fazer outras obras, como Deus escolheu pessoas para ajudar outras pessoas, como hoje os pastores que têm um dom como pastor, certo? Pastor hoje não é mais título, que na realidade tem muitos que se titulam pastores, e aí são pagos por o cargo que recebe, mas não existe mais hoje título como pastor ou como cargo, existe hoje como um dom. Então não é qualquer pessoa que tem esse dom de ser pastor, não é qualquer pessoa. Eu queria ser pastor, para isso, para ser pastor precisa de quê? Só estudar, ser consagrado lá na igreja pelo pastoral, pastor maior, e pronto, eu vou ser agora o pastor para poder conduzir as minhas ovelhas. E aí começa a cobrar um dízimo, começa a cobrar a oferta, começa a fazer batismo, começa a fazer casamento, noivado, começa a dar estudo para casal, estudo como ensinando os irmãos como contribuir com o dízimo, com as ofertas, ensinando os irmãos como orar, como expulsar um demônio, e vai uma lavagem cerebral com muitos ensinos errôneos. E as pessoas dizem assim: Chagas, tu é muito atrevido, cara, porque tu tem coragem de falar isso dos pastores, tu tem coragem de falar isso, essas coisas, cara, isso é muito atrevimento. Não, filho, não é atrevimento, chama-se conhecimento. A Bíblia diz em João, capítulo de número 8:32, que no caso aí os evangélicos chamam de evangelho, mas nós conhecemos como os livros sinóticos. Então, quando João estava escrevendo e falou isso, João 8:32, conheceis a verdade e a verdade vos libertará, a palavra do Jesus de Nazaré. Então, que verdade é essa que você tem que conhecer? Qualquer verdade, filho. Tanto faz ser a verdade da palavra, quanto ser a verdade de outras as coisas. Então, quando você conhece esta verdade, você não vive mais em engano. Quando você conhece essa verdade, você não vive mais enganado e não vive mais enganando. Então, esta verdade que você conhece, as coisas ficam claras, param de ser coisas obscuras ou até mesmo desconhecidas. Então, por isso que João, escrevendo as palavras lá de Jesus, e diz: conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, eu coloquei um tema aqui nesta mensagem, que eu acho que vocês viram: nenhum dos evangélicos servem a Deus em espírito e em verdade. Oxe, e quem é que serve a Deus em espírito e em verdade? Quem é que serve a Deus em espírito e em verdade? Aí você faz essa pergunta para você mesmo: será que eu estou servindo a Deus em espírito e em verdade? E o que é servir a Deus em espírito e em verdade? Servir a Deus em espírito e em verdade é servir a Deus na graça, sem os amparatos da lei. Para servir a Deus eu tenho que tomar um copo de água ungida. Para servir a Deus eu tenho que tomar um azeite ungido, um óleo ungido. Para servir a Deus eu tenho que subir um monte e ficar a noite inteira lá clamando. Para servir a Deus eu tenho que ir ao culto 5 dias por semana na minha igreja. E aonde é a tua igreja? A minha igreja é a igreja tal. Então você titula o templo feito por mão de homem como igreja e não ver você mesmo como templo e a morada do Espírito Santo.
como está escrito em 1 de Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 19. Eu acho que é isso, se eu não me engano é 1 de Coríntios 6, 9. Não sabeis vós que sois o templo e a morada do Espírito Santo que habita em vós, que não vem, ou que não é de vós mesmo. Nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. Nós somos a igreja de Cristo aqui na terra. Não é exatamente aqueles templos feitos por mão de homens, querido. Templo de Salomão, templo não sei de quem, templos e mais templo. Não é esse o templo. Somos nós, que somos o templo feito pelas mãos do próprio Deus, o próprio Criador. E Ele colocou o seu Espírito dentro de nós, e hoje nós servimos a Cristo ressuscitado. Então, quando eu digo que nenhum evangélico serve a Deus em espírito e em verdade, é porque existem ainda esses amparatos todos para servir a Deus. E não precisa desses amparatos todos para servir a Deus. Ah, eu tenho que buscar o Senhor. Está perdido, é? Versículo 1 de Coríntios 6,16. Ou não sabeis que o homem... Melhor dizendo, 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, a qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Ah, peraí, é de mim mesmo? Não, não. Vem da parte de Deus. Então, querido, nós somos o templo... Muito melhor. A internet deu uma quedazinha aqui, mas voltou de novo, né? Graças a Deus. Então, meus queridos, quando nós falamos que nenhum evangélico serve a Deus em espírito e em verdade, é exatamente essa forma que estamos apresentando hoje e dizendo para você. E aí os nossos irmãos evangélicos ficam muito furiosos conosco, porque quando ouço uma palavra dessa vai de confronto com eles, mas eles não param para analisar, eles não param para ouvir, eles não param para entender, e a forma que eles vêm é criticar. Mas esse caba está falando besteira. Boa tarde, abençoado, graça e paz, pastor Robson, graça e paz, pastor Paulo, Evangelho da Graça, né? Então, meus queridos, o que é que nós estamos fazendo aqui em cima da terra, ou qual é a nossa missão em cima da terra, nós que somos escolhidos? É levar esse Evangelho da Graça, levar o entendimento, pedir a Deus todos os dias uns olhos iluminados e uma mente ativada, para que possamos levar este Evangelho a outras pessoas, por máximo que custem algumas dificuldades, como aceitação. O Evangelho da Graça é muito difícil de ser pregado, porque para você desfazer tudo aquilo que foi feito durante anos e anos na vida das pessoas é muito complicado para você desfazer hoje. Então, quando você começa a falar sobre as obras do diabo que não existem, você já compra uma briga com o evangélico. Por quê? Porque a maioria dos evangélicos, eles defendem o diabo com unhas e dentes. Ele diz que o diabo existe e começam a falar sobre as obras do diabo. E Jesus, que é para ser glorificado, adorado, glorificado, ele é um pobre coitadinho que fica desprezado e por último ele aparece na cena. Então, servir a Deus é não servir mais aos demônios, ao diabo, à lei mosaica, ou a servir ao homem, como tem muito hoje que servem ao homem.
muitos irmãos que estão servindo ao pastor. Só vai para a igreja porque o pastor vai chamar a atenção dele se ele não for para o culto. Só vai para a igreja porque ele agora tem um cargo ministerial e aí ele precisa estar lá, porque senão o pastor vai tirar o cargo ministerial dele. Ele só vai para a igreja porque ele é o dirigente do culto, mas verdadeiramente precisam aprender a servir a Deus em espírito e em verdade. E entender que a igreja não é aquele templo feito por mão de homem, mas a igreja somos nós. O próprio Jesus falou: aonde estiver reunido 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei presente. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Então, aonde está 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ele está presente. Então, quando nós falamos que a igreja somos nós, significa que se eu estiver no mesmo propósito em que o pastor Robson está, no mesmo propósito em que a irmã Rose está, no mesmo propósito em que meu amado irmão Paulo, ou os outros amados irmãos que estão comigo aqui, nós estamos exatamente fazendo, ou melhor dizendo, nós somos a igreja de Cristo. Então, o propósito que unem uma igreja de Cristo é viver no mesmo espírito, na mesma sintonia. Eu, de vez em quando, amados, eu insulto com os irmãos evangélicos nas lives dele, porque eles colocam lá nas lives dele assim: revelações, orações e revelações de Deus. Orações e revelações de Deus. E aí eles começam a falar um monte de besteira. Deus manda te dizer, como que Deus tivesse brigado com você, como que Deus não tivesse com você. E aí ele diz: Deus manda te dizer, olha o que é que Deus manda te dizer, Deus manda te dizer isso, isso, isso. Aí eu chego lá e digo assim: mentiroso. E eles ficam indignados comigo quando eu chamo ele de mentiroso. E aí ontem mesmo tinha um irmão que estava fazendo uma live, e de repente ele começou a falar um bocado de baboseira, e aí eu cheguei, né? E aí eu comecei a mostrar para ele alguns versículos da Bíblia, e ele ficou indignado comigo. Disse que eu era um demônio, que o demônio tinha entrado na live dele para perturbar, e que orasse, porque aquele demônio tinha que cair por terra. Aquele demônio tinha que cair por terra, porque aquele demônio veio do quinto dos infernos para perturbar ele, que era um macumbeiro. Aí pronto, aí gerou um monte de coisa. Agora já não era mais demônio, agora era um macumbeiro. Citou o meu nome na live dele lá, e que orasse e tal, aquela coisa. Não tem uma segurança para passar para o seu público. Não tem uma segurança para passar para o seu público, para falar para o povo que estão com ele, e um entendimento, amados. E aí ele começou a queimar com o sangue de Jesus. Eu te queimo pelo sangue de Jesus, eu queimo no sangue de Jesus. Meu amado, para nós entender, o sangue de Jesus nunca queimou nada. O sangue de Jesus, ele servia para purificar, ou serve para se via na realidade, né? Porque hoje não serve mais, porque já aconteceu a morte e a purificação do sangue de Jesus. Então, a pessoa que não tem o entendimento, usar o sangue de Jesus para queimar, meu amado, é muita falta de entendimento. Por isso que eu estou afirmando hoje que nem um evangélico serve a Deus em espírito e em verdade. Precisa de amparados para poder servir a Deus. E nós que servimos a Deus em espírito e em verdade, não precisamos desses amparados.
Não precisamos de queimar ninguém em nome de Jesus, usar o nome de Jesus ou o sangue de Jesus para alguma coisa. Podemos até usar o nome de Jesus, mas para glorificar o seu nome, para exaltar o seu nome. Então existem muitas pessoas que hoje estão enganadas, vivendo no engano, enganando outras pessoas, e nós que somos os verdadeiros profetas, pregoeiro da graça de Cristo, ressuscitado, devemos pregar, anunciar e abrir os olhos do entendimento dessas pessoas, para que eles possam também reinar em vida. Então, se eu estou em espírito, se eu vivo em espírito, eu reino em vida. E o que é reinar em vida? Reinar em vida é ter gozo, é ter paz, é ter alegria no Espírito Santo. Você acha que um evangélico dizimista, ele tem gozo? Você acha que um evangélico dizimista, ele tem paz? Duvido. Ele pega aquele salário dele, tem que tirar 10%, e falta o gás na casa dele, falta o remédio, falta o alimento para a criança, e ele fica perturbadozinho. Eu poderia comprar o gás que está faltando. Não, mas eu não posso tirar o dízimo do Senhor, porque se eu tirar o dízimo, eu vou ser amaldiçoado. O gafanhoto, ou melhor dizendo, o devorador, vai entrar na minha casa. E ele não tira o dízimo, ou não usa aqueles 10%, que era o dízimo que foi tirado lá, o templo, porque ele tem medo de ser amaldiçoado. Como é que uma pessoa que tem medo de ser amaldiçoado, ele possa reinar em vida? Irmão, eu tenho que ir para o clamor do meio-dia. Por que o clamor do meio-dia? Porque se eu não for para o clamor do meio-dia, eu não vou ser abençoado. Eles já colocam uma limitação. Se você não vier, ou se eu não for para o clamor do meio-dia, eu não vou ser abençoado. Até parece que para ser abençoado precisa de clamar. As bênçãos do Senhor já veio sobre nós. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 3. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 3 diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção. Eu tomo posse desta palavra. Por que eu tomo posse dessa palavra? Porque eu não sirvo a Deus mais na carne. Eu sirvo a Deus em espírito e em verdade. E eu entendo que eu já sou abençoado com toda sorte de bênção. Então, meus queridos, servir a Deus em espírito e em verdade só serve aquele que tem um entendimento, que tem uma mente ativada, que tem os olhos iluminados. E os evangélicos têm olho iluminado? Tem não, filho. Nunca existiu o diabo, mas para eles, na mente deles, existe o diabo porque o pastor fez uma lavagem cerebral na cabeça dele e disse que existe um diabo que está de noite e de dia, rornando ou rodeando, como leão, querendo nos tragar. E eles não entendem quem é esse diabo, que a palavra diabo significa adversário. E quem era que o Pedro estava falando que o diabo vive em nosso derredor, bramando como um leão, procurando quem nos tragar? Aquele diabo ali chamava-se carne. É porque o tradutor João Ferreira de Almeida colocou diabo, mas ali era para ele ter colocado na palavra original, era carne. Porque quem é que vive ao redor do espírito? É a carne. Então a carne, ela é um diabo, é um adversário. Ela todos os dias, ela te acusa. Todos os dias ela quer te tragar. Todos os dias ela quer te maltratar, te massacrar, te destruir, tirar a tua moral. Então nós devemos todos os dias desativar esta carne, porque se você não desativar, ela é um diabo na sua vida. Ela é um adversário na sua vida e ela destrói você. Então, meus queridos, nenhum evangélico serve a Deus em espírito e em verdade. Ele serve a Deus por obrigação, não por gratidão. Eu achava que servia a Deus por 12 anos.
Por 12 anos eu achava que servia a Deus em um ministério, que eu fazia tudo para não dar desgosto ao meu pastor, fazia de tudo para não ir contra a palavra do pastor, porque ele era um homem ungido de Deus, e quem se levanta contra o homem ungido de Deus, ele perece, ou ele sofre, né? Que é isso que eles pregam. Então eu não me levantava e fazia tudo. Levava o dízimo, levava a oferta, ia para a campanha, para a oração, não perdia nada. Estava lá na segunda-feira na oração, estava na terça-feira no culto de doutrina, quarta-feira culto de avivamento, quinta-feira culto campal, sexta-feira culto de ensinamento, sábado estava na visita com a juventude e no domingo eu estava no culto de avivamento, culto de oração, consagração, sei lá, mas sempre tinha um culto novo na igreja. Igreja, templo, feito por mão de homem. E eu pensava que para ser abençoado, eu precisava fazer tudo aquilo, todo esse amparado para ser abençoado. E aí foi quando eu li Efésios e a minha mente se abriu. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, ou que nos tem abençoado, já abençoou, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Então, quando você toma posse dessa palavra, que não era para nós, lembrando que esta palavra não era para nós, mas servimos a Deus em espírito e em verdade, sabemos que nós já somos abençoados com toda sorte de bênção. Então, meu querido, não há maldição sobre a sua vida, não há mais medo do diabo, dos demônios, medo de perder salvação, medo de Jesus voltar e você não subir, medo de não participar daquele culto chamado Santa Ceia, que é um pãozinho com suco, medo de não der o dízimo e o devorador entrar na sua casa, medo de não ir para o monte e não buscar a Deus, medo de se você não for ungido com óleo, não vai ser um homem ungido, medo de se levantar contra os homens de Deus, que é o titulado pastor que fica dentro das igrejas. Na realidade, querido, todos nós somos homens de Deus, todos nós somos escolhidos, todos nós somos o anjo de Deus. Então, não existem hoje esse negócio de pastor como anjo da igreja, que você tem que ter medo dele. Por isso que eu continuo repetindo, nenhum evangélico serve a Deus em espírito e em verdade. Eu deixo esta mensagem para vocês, e se por acaso alguém se enquadrou dentro desta mensagem evangélico, você é um escolhido de Deus. Se algum dos evangélicos se enquadrou dentro desta mensagem e não faz nada disso, mas serve a Deus em espírito e em verdade, você é um escolhido de Deus, uma mente ativada e os olhos iluminados. Se você não serve a Deus assim, desconsidere, porque na realidade você precisa servir a Deus em espírito e em verdade. Parar com esses medos que você tem. Tirar esses grilhões que te prendem. Tirar essas algemas que te prende e servir a Deus em espírito e em verdade. Servir a Deus em espírito e em verdade é servir a Deus com entendimento, com a mente ativada, os olhos iluminados, e não servir ao homem como o homem de Deus, ou príncipe, ou anjo da igreja. Todos nós somos o escolhido de Deus, o ungido de Deus. Todos nós somos a igreja de Cristo aqui na terra. Então esta é a mensagem que eu deixo para vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido. Vou estudar mais sobre este tema e voltarei de novo a pregar sobre este tema. Nenhum evangélico serve a Deus em espírito e em verdade. Graça e paz a todos. Melhor tarde
para todos.